Simulado de direito penal referente a noções fundamentais. Questão número 1. No direito penal, o princípio da fragmentariedade informa que o direito penal é autônomo e cuida das condutas tidas por ilícitas penalmente, sendo aplicável à lei penal independentemente da solução do problema por outros ramos do direito. Letra B. O princípio da irretroatividade da lei se aplica absolutamente. Letra C. O princípio da insignificância, segundo o entendimento do STF, pressupõe apenas 3 requisitos para a sua configuração: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Letra D. O princípio da proporcionalidade fundamenta a declaração de inconstitucionalidade de parte do artigo 44 da Lei Antidrogas, que veda a concessão de liberdade provisória em crimes relacionados às drogas. E então, qual que é o gabarito da questão? Temos que o item correto é a letra D. O princípio da proporcionalidade, ele fundamenta a decretação de inconstitucionalidade de parte do artigo 44 da Lei Antidrogas, que veda a concessão da liberdade provisória em crimes relacionados às drogas. Façamos agora uma breve análise acerca dos demais itens e também da alternativa correta, que é a letra D. No que diz respeito ao princípio da fragmentariedade, temos que esse princípio é uma das vertentes do princípio da intervenção mínima. Conforme o princípio da intervenção mínima, o direito penal ele só intervirá como uma última opção. Sendo assim, o direito penal ele só intervirá quando os demais ramos do direito não for suficiente para a proteção de um bem jurídico. Ou seja, esse é o caso do princípio da subsidiariedade. E apenas para proteger os bens jurídicos mais importantes, indispensáveis para o convívio social. Estamos então diante do princípio da fragmentariedade. A alternativa A está incorreta. A letra B, a regra é a irretroatividade da lei penal, o que decorre do princípio da legalidade. Porém, há exceções. Temos então a retroatividade benéfica da lei penal e também no caso de leis temporárias e excepcionais que são ultrativas. Portanto, não existe essa irretroatividade absoluta, conforme foi mencionado no item. Temos o artigo 2º do Código Penal que corrobora para que tenhamos a consciência de que essa retroatividade ela não é absoluta. Vejamos, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A letra C também está incorreta, tendo em vista que foi colocado tão somente 3 requisitos, sendo que o correto seriam 4. Quais são eles? Mínima ofensividade da conduta, ausência da periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovação do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica causada. Temos que o gabarito da questão, conforme já foi dito, é a letra D. O gabarito correto. O princípio da proporcionalidade ele possui 2 acepções. Tem a acepção do garantismo positivo e também a acepção do garantismo negativo, que é o caso da nossa questão. Verifica-se que a proibição da proteção deficiente do bem jurídico, segundo o qual o legislador deve atuar para a proteção efetiva do bem jurídico de forma satisfatória. A isso dá-se o nome de garantismo positivo. Temos que, no caso, a nossa questão diz respeito ao garantismo negativo, que é a proibição do excesso, segundo a qual a atuação do legislador deve ser proporcional, atribuindo punição compatível com o bem jurídico protegido. Foi colacionada aqui uma jurisprudência para corroborar com o nosso gabarito. Vejamos. Vedação legal absoluta, imposta em caráter aprimorístico, inibitória da concessão da liberdade provisória nos artigos tipificados no artigo 33 caput e parágrafo 1º e nos artigos 34 a 37, todos da Lei de Drogas. Possível inconstitucionalidade da regra legal vedatória.
Artigo 44. Ofensa aos postulados constitucionais da presunção de inocência, do due process of law, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Então, essa foi a jurisprudência do STF, o HC 107.840, do relator Celso de Mello. Portanto, temos que o gabarito da questão é a letra D.